Eu declaro, então, aberta essa sessão extraordinária da Academia Paulista de Letras Jurídicas, saudando, desde logo, o André, como nosso anfitrião, e saudando o Milton Paulo de Carvalho, que fará hoje o elogio ao patrono da cadeira que ele ocupa, nada mais, nada menos que o saudoso jurista e jornalista Plínio Barreto. E saudando também os ministros que hoje recebem o título de... já receberam, mas hoje nós vamos consagrá-los como membros correspondentes da Academia Paulista de Letras Jurídicas, para a honra de todos nós. E, no momento oportuno, eu pedirei ao confrade Francisco Pedro Jucá, que foi quem indicou os membros correspondentes, aprovados posteriormente pela diretoria, e que hoje, então, nós formalizaremos através desta reunião. Tendo em vista os acontecimentos que estão ocorrendo a partir do despacho do ministro Fachin, anulando processualmente atos de processos relevantes ligados à Lava Jato, eu não propus ainda, mas vou propor ao doutor Ives que o tema conjuntura seja objeto única e exclusivamente de uma reunião extraordinária a ser marcado para a próxima semana ou para outra semana, uma vez que o tema está fervendo, vai complicar ainda mais e exigirá de cada um de nós a contribuição para que, quem sabe, consigamos, com isso, ajudar o país a sair dessa situação muito delicada. Mas, desde logo, eu começo a reunião passando a palavra ao Milton Paulo de Carvalho. Milton Paulo de Carvalho é o titular da cadeira, cujo patrono é o saudoso jurista e jornalista Plínio Barreto. Antes disso, Milton, eu queria também cumprimentar o nosso amigo de todos nós e diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, porque, graças a ele, o Estado de São Paulo é hoje, continua sendo este grande jornal defensor intransigente do Estado democrático de direito. Milton, passo a palavra a você para, iniciando a reunião, fazer o elogio ao patrono da cadeira que você ocupa. Plínio Barreto. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor confrade presidente, está ouvindo? O som está chegando? Está. Muito bem. Excelentíssimo senhor confrade presidente, doutor Rui Altenfelder da Silva, excelentíssimos senhores confrades e confreiras, devo dizer, inicialmente, que fiz algumas pequenas supressões no texto que me pareceu um pouco longo, de maneira a evitar uma demora exagerada na leitura do elogio a Plínio Barreto, que teve uma vida muito longa, de muito trabalho, e o enaltecer desta vida e obra realmente consumiria muito tempo. Começo com uma visão genérica de Plínio Barreto. Foi advogado em Temerato, jurista percussiente, político cuja ideologia liberal se forjou no cadinho de uma educação toda voltada para o culto das humanidades. Plínio foi um paulista, foi um brasileiro. Ao cumprir um dos encargos pertinentes à generosa indicação
de insignes cultores do direito, para que eu viesse ocupar nesta sua prestigiosa Academia Paulista de Letras Jurídicas a cadeira de número 58, cujo patrono é Plínio Barreto, não supunha viesse a deslumbrar-me como a um jovem estudante que ouve as primeiras noções de direito civil na faculdade, quando, repito, viesse a cumprir este elevado mistério de consignar para a imortalidade o que de mais relevante se conteve no viver daquele a quem se atribuiu o patronato desta cátedra, não supunha viesse a deslumbrar-me com os traços delineadores de uma personalidade singular, de um jurista que mostrou e viveu a grandeza do dia a dia do direito, de um consumado homem de letras, de um político que engrandeceu o trabalho público, solenizando o trivial da política. Plínio Barreto foi homem público útil, que serviu a sua pátria, a sua ciência, aos seus semelhantes. Nasceu em 20 de junho de 1882, na então florescente cidade de Campinas, da província de São Paulo, antes apenas 7 anos da instauração da República Brasileira, na mesma terra que servira e viria a servir de berço a celebridades como as de Carlos Gomes, Manuel Ferraz de Campos Sales, Carlos de Campos, Arnaldo Vieira de Carvalho, Guilherme de Almeida, Júlio de Mesquita, José Carlos de Ataliba Nogueira, José Carlos de Figueiredo Ferraz, Dom Agnello Rossi e outras. Sua educação orientou-se para as humanidades, como era a tendência entre as famílias bem formadas da época. Iniciou os estudos no Seminário Episcopal de Campinas e, seguindo a senda dos famosos intelectuais do tempo, em especial o exemplo dos grandes literatos, já transferido para o Colégio de São Paulo, na capital deste estado, foi trabalhar como revisor no jornal O Estado de São Paulo, função que não exerceu por mais do que 2 anos, pois logo por volta de 1898, aos 16 anos de idade, era promovido à redação daquele grande matutino, chegando na maturidade à sua direção. Em 1899, ingressava na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Esses passos constituem a projeção de uma vida de serviço à pátria, pela aplicação prática dos seus conceitos políticos, pela orientação segura no trabalho de informar e formar a opinião pública por meio da imprensa e pela divulgação do cabedal de ciência e arte acumulado ao longo da infância e da juventude bem orientadas. Plínio Barreto foi juiz do Tribunal Eleitoral, onde teve a oportunidade de privar com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Antônio Hermógenes Altenfelder Silva, avô do ilustre presidente desta Academia Paulista de Letras Jurídicas, nosso querido confrade, Dr. Rui Martins Altenfelder da Silva. A apreciação que, em homenagem póstuma, Plínio fez do magistrado revela o seu aguçado espírito crítico, com autoridade para reconhecer o comportamento escorreito e exemplar, tal como se espera do jornalista íntegro. Em nota, digo o seguinte: do desembargador Hermógenes Altenfelder Silva, falecido em 6 de novembro de 1941, disse Plínio Barreto, em artigo publicado no Diário de São Paulo, de 5 de dezembro do mesmo ano. Palavras de Plínio Barreto. Creio que a modéstia impediu que dessem ao merecimento o apreço devido. Só os íntimos, ou aqueles que, como eu, tiveram o ensejo de vê-lo a trabalhar, tiveram conhecimento de que ele foi um homem acima do rebanho e um juiz de forte envergadura. A sua preocupação de fazer justiça, visível em todos os processos de que participava, tornava-se, por vezes, quase angustiosa. Injustiça,
ou mesmo ligeiro desvio na apreciação dos fatos por motivos de ordem sentimental, jamais praticou conscientemente. A sua alma de cristão, as paixões más não encontravam atmosfera propícia para medrarem. A sua indiferença pelas glórias vãs do mundo tornaram-no invulnerável às seduções da vaidade. Despido de orgulho, singelo nos hábitos e comedido nas ambições, o seu comércio era de uma suavidade embaladora. Ao pé dele, a humanidade parecia melhor e a gente se esquecia de que a vida é uma trama de egoísmo e crueldade, de perfídias e traições. Em torno dele, o desembargador Hermógenes Altenfelder Silva, em torno dele, a atmosfera parecia mais límpida e pura. Juiz sem pretensões, afável e polido, podia servir de modelo à classe, tanto para os hábitos externos como para o procedimento interno. Nunca humilhou alguém com sua importância, ou jamais fez alguém sofrer com a sua autoridade. Não me sentiria bem comigo mesmo se calasse esse depoimento. São palavras de Plínio Barreto. Prossegue a minha nota. Podem variar os matizes e as virtudes, mas elas mesmas reproduzem-se nas essências, sendo verdadeiro o dito popular segundo o qual quem sai aos seus não degenera. Por seu espírito cívico, por sua invulgar capacidade de trabalho, pela objetividade bem orientada das suas atitudes, não estará o nosso presidente Rui Martins Altenfelder da Silva revivendo o que disse Plínio Barreto do seu avô, o desembargador Hermógenes? Sobressai em Plínio Barreto a firmeza de princípios e o amor ao trabalho. Assumiu, na vida pública, as posições que lhe sugeria a educação familiar, o conhecimento do homem brasileiro e do seu meio, e o conhecimento científico e artístico que o estudo diuturno lhe proporcionava. Falo agora de Plínio Barreto, jornalista. O jornalismo foi o pano de fundo da vida pública de Plínio Barreto. É ponto em contradiço nas biografias dos grandes escritores brasileiros de antanho o terem exercido a função de revisor ou outras do mesmo nível em redações de jornais. Lembramos de Machado de Assis, de Olavo Bilac, de Euclides da Cunha. E pode dizer-se até que acadêmicos de direito brasileiros, especialmente os da geração nascida nos anos 30 do século passado, animavam-se pelo interesse de trabalhar como revisor em algum jornal, quiçá invocando para patrono algum poeta ou prosador que idealmente haviam eleito como ídolo. Dando aso à cupidez de fazer grande a sua pátria, o que, graças a Deus, é um santo veso, entre aspas, dos intelectuais brasileiros, em nota digo, haja vista apenas como exemplo a criação e expansão, no século passado, da revista Anhembi, dirigida por Paulo Duarte, da revista Reconquista, que teve como um dos diretores Pedro Galvão de Souza, a publicação e direção de outros veículos, com as colaborações de Alceu Amoroso Lima, autor do livro Política, e Gustavo Corsão, autor de 3 alqueires e uma vaca, e muitos outros. Dando aso à cupidez de fazer grande a sua pátria, o que, graças a Deus, é um santo veso dos intelectuais brasileiros, dizia eu, participou no período de 1916 a 1918 como redator-chefe da Revista do Brasil, criada em companhia de Júlio de Mesquita e Alfredo Pujol, reunindo nessa publicação de acentuada ideologia nacionalista colaboradores de alta extração cultural, como Oliveira Viana,
Capistrano de Abreu, Nestor Vitor, Alfredo Pujol, Oliveira Lima, Medeiros de Albuquerque, Rocha Pombo e alguns outros. No jornal, o Estado de São Paulo, de revisor aos 14 anos e redator aos 16, acolitando e substituindo Júlio de Mesquita por muito tempo, vemos-lo diretor aos 51, em 1933, então sucedendo àquele seu conterrâneo, Júlio de Mesquita. O jornalismo de Plínio Barreto continuou alimentado por sua veia política. Em 1940, o governo de Getúlio Vargas interfere na redação de O Estado, e Plínio, então, deixa a direção do órgão de oposição radical ao regime Estado novista e assume a colaboração com o Diário de São Paulo, co-irmão do Diário da Noite, no qual se vem a desligar em 1927. Falo agora de Plínio, o jurista. Entre os caracteres do humanista consumado, como escritor e crítico de arte, entre os caracteres do humanista consumado, como escritor até e crítico de arte, Plínio encerrou a imagem de uma personalidade composta pelo estudo do direito público e privado e da busca de um direito recomendado à sociedade brasileira do seu tempo. Pelo trabalho de divulgação dos estudos de conspícuos juristas brasileiros e pela aplicação pelos nossos tribunais das leis de vária hierarquia que continham o direito, cuja concepção vinha amadurecendo por todo o tempo, desde o ingresso na gloriosa Academia do Largo de São Francisco. Foi também ele mesmo, em rematando os seus contornos de amante do direito e de patriota útil aos seus iguais, quem contribuiu como legislador para que esta república tivesse o que se pode considerar o menos defeituoso dos seus estatutos constitucionais, o de 1946. Plínio Barreto conheceu o direito quando este se impregnava do positivismo de Augusto Comte, a supor uma cogência calcada exclusivamente no interesse legalmente garantido, entre aspas, em que o direito não se concebia senão, aspas, como um conjunto de condições de existência da sociedade coativamente assegurada, fecha aspas, ou abre aspas, a expressão codificada da utilidade social, conhecida por experiência hereditária dos homens reunidos, fecha aspas, em que não deviam preocupar aos juristas, aspas, as cogitações de um suposto direito natural anterior ao homem, inerente à sua natureza absoluta e inalienável, fecha aspas, que não passavam de, aspas, fantasias. Essas são palavras de Manuel Inácio Carvalho de Mendonça, no prefácio do seu livro, no primeiro volume, de Doutrina e Prática das Obrigações, de 1911. O nosso patrono não se deixou levar, entretanto, por esse modismo intelectual da época, o positivismo kantiano. De 1899 a 1902, na Faculdade de Direito de São Paulo, viveu o que de melhor se oferecia ao jovem do tempo neste Brasil. Ouvia e lia as primícias de mestres que se notabilizaram pelo aprofundamento no trato da ciência jurídica, ao mesmo tempo em que gestava a sua enorme produção jornalística. Plínio Barreto teria sido, ao nosso ver, indiferente à influência do positivismo kantiano. Cuidava de conhecer, corrigir e explicar a jurisprudência e a doutrina que da jurisprudência provinha. A sua propensão jurídica era marcada pelo conhecimento e estudo das razões invocadas pelos tribunais para a decisão dos litígios mais intrincados. Ocupava-se aí da prática do direito. Mantinha no jornal O Estado de São Paulo uma coluna intitulada Crônicas Forenses, em que comentava doutrinariamente julgados do Tribunal de Justiça deste Estado.
Essas crônicas forenses vieram a ser reunidas em livro publicado em 1912. Publicou também conferências, artigos e ensaios sobre temas jurídicos, além de livros, dos quais estes os mais lembrados. Vida Forense, em 1922. 100 anos de cultura jurídica no Brasil, também em 1922. Injúrias impressas, em 1924. Questões criminais, em 1927. Um paranoico de grande tomo, ação de anulação de casamento, em 1932. E o Convento de São Francisco e a Faculdade de Direito de São Paulo, em 1933. Plínio Barreto dedicava-se com amor à advocacia. Além da atividade postulatória que o fazia assíduo no cotidiano forense, de modo a debater e atuar ao lado dos maiores magistrados, promotores de justiça e causídicos da época, em 1912 pôs o seu zelo e a sua capacidade na criação e depois na manutenção da Revista dos Tribunais, repositório de julgados e indicador de jurisprudência, tendo sido dela diretor por várias décadas. A Revista dos Tribunais, que chegou a ser a publicação oficial dos Tribunais de Justiça de 26 estados da Federação Brasileira, 5 tribunais de alçada e tribunais regionais federais de 5 regiões, mercê da sua precisão científica e objetividade na divulgação das tendências judiciárias, caracterizou-se como um norte seguro para quantos se ocupam de buscar, estudar ou conceder a tutela jurisdicional. A advocacia brasileira, culta e operosa, não poderia viver sem estrutura e balizas jurídicas que lhe conformassem a identidade de órgão do seu diretor, de seleção, disciplina e defesa dos advogados. Eis que determinação legal, nesse sentido, já vigorava desde a criação do Instituto dos Advogados Brasileiros, em 1843. Era um dos anseios dos advogados brasileiros cumprir o mais importante comando do ato que instituíra aquele instituto, criar a Ordem dos Advogados do Brasil, com aquele tríplice objetivo. E o sonho se concretizou quase 90 anos depois, no dia 18 de novembro de 1930, com a publicação do Decreto Presidencial 19.408, do chamado Governo Provisório de Getúlio Vargas, cuja ementa rezava: cria a Ordem dos Advogados Brasileiros e reorganiza a Corte de Apelação e dá outras providências, e cujo artigo 17 estabelecia: fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com a colaboração dos institutos dos estados e aprovados pelo governo. Segundo a acuidade do nosso ex-presidente da seção de São Paulo, o ilustre confrade Marcos Acosta, palavras dele: no dia 22 de janeiro de 1932, às 14 horas, era constituída a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, em reunião realizada em sala cedida pelo então Instituto da Ordem dos Advogados de São Paulo. Estavam presentes Plínio Barreto. É impressionante o número de juristas presentes já àquela altura. Estavam presentes Plínio Barreto, que presidiu a sessão, Henrique Baiman, que secretariou os trabalhos, ainda mais Francisco Marato, Vicente Raul, Ernesto Leme, Cristóvão Prates da Fonseca, José Joaquim Cardoso de Melo Neto e José Renato Prado. Plínio Barreto foi aclamado primeiro presidente provisório da OAB de São Paulo pelos participantes e tomou posse imediata do cargo. Advogado e cultor aplicado da ciência do direito, era Plínio Barreto, como soliam ser os seus colegas coevos, e nos dá conta a história da advocacia paulista. Agora,
abro aspas para repetir respeitosamente palavras do nosso querido confrade Marcos da Costa. A despeito de sua intensa atividade como jornalista, nunca abandonou a advocacia e sempre prestou relevantes serviços à classe. Também participou da elaboração do Código de Ética Profissional dos Advogados, demonstrando sua preocupação com a disciplina da advocacia. Ainda segundo a memória de Marcos da Costa. Nesse contexto, expõe Aurélio Vander Bastos o aviso de 7 de agosto de 1843, aprovando os estatutos do Instituto dos Advogados Brasileiros, foi publicado com o seguinte teor sob os auspícios do Supremo Tribunal de Justiça e assinado pelo imperador Pedro II. Sua Majestade o Imperador, são palavras do aviso de 7 de agosto de 1843. Sua Majestade o Imperador, referindo benignamente ao que lhe representaram diversos advogados desta corte, manda pela Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça aprovar os estatutos dos advogados brasileiros, que os suplicantes fizeram subir à sua augusta presença e que com esta baixam, assinados pelo Conselheiro Oficial Maior da mesma Secretaria de Estado. Com a cláusula, porém, de que será também submetido à imperial aprovação o regulamento interno de que tratam os referidos estatutos. Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de agosto de 1843. Honório Armedo Carneiro Leão. Conforme se observa claramente nas diretrizes e justificativas da Organização dos Advogados, o Instituto dos Advogados Brasileiros não se impunha como uma corporação de ofício. Porque, pelo disposto no artigo 2º do seu regimento interno, que viria a ser aprovado pelo imperador em 15 de maio de 1844, ficava terminantemente esclarecido que a entidade com aquela natureza, isto é, de corporação de ofício, nitidamente, ficava terminante esclarecido que a entidade com essa natureza seria a por ele prescrito como sua finalidade. Qual seria? A de criar a ordem dos advogados. Tal desiderato só se realizou, como dissemos, quase 90 anos depois, em 18 de novembro de 1930. O que se digo em nota agora, o que se relata demonstra a importância social da advocacia que interessava ao poder público como colaborador indispensável do trabalho jurisdicional. Não a tratava o poder de então como mera profissão, a permitir-se abrissem escolas de direito como empresas financeiramente lucrativas. A profissão de advogado dependia do conhecimento da ciência jurídica. A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil viria a ser criada em 22 de janeiro de 1932, tendo Plínio Barreto participado do afanoso encargo de preparar o evento. Realizado o ato de instituição, foi presidente desta seccional até otorgar posse regular à primeira diretoria, em 3 de fevereiro de 1933. Plínio Barreto, político. Sobre um dos eventos em que sobressaiu a atuação política de Plínio Barreto, assim se expressou o nosso preclaro confrade Marcos da Costa. Aspas. Coube a Plínio coordenar e preparar a posse da primeira diretoria regular da OAB de São Paulo e liderar a entidade na participação do anteprojeto de programa de governo a ser adotado na eventual queda do governo Vargas, uma vez que estava em curso o movimento constitucionalista. O envolvimento da ordem foi tão intenso que a ata histórica de 25 de outubro de 1932 da OAB de São Paulo registra que não havia quórum para a reunião do Conselho, porque muitos diretores estavam presos por conta da participação na Revolução Constitucionalista. Desde suas origens, portanto, remata o nosso querido
com Frade Marcos da Costa. Desde suas origens, portanto, a OAB de São Paulo traz arraigada em sua história a luta contra o obscurantismo e o despotismo. Cabe relembrar um momento histórico. Vivia-se o período conturbado pela instabilidade em que a atuação revolucionária de Getúlio Vargas deixara o governo paulista. Plínio Barreto fora governador provisório deste estado por 19 dias, em novembro de 1930, sucedido por João Alberto, este que o povo paulista considerava seu algoz, assumindo, então, Plínio Barreto a Secretaria da Justiça. A situação política no mais importante estado da federação, que não contava ainda 40 anos, era caótica e reprimida com a força pelo governo provisório de Vargas. A compreensão ideológico-política de Plínio Barreto era de um democrata cuja coloração se formava com os tons suaves do liberalismo brasileiro, como estudado e praticado nos ambientes de verticalização cultural que São Paulo mantinha. E o povo paulista era cioso dessa sua realidade social, de grandeza cívica, que o autorizava a exigir com austeridade a edição de normas claras que regessem a República. Em 1932, a Sena pedia a participação de Plínio Barreto. A repressão era o esteio do governo federal revolucionário de 30 em São Paulo. A juventude acadêmica paulista, destemida e heróica, empunhara a bandeira da reconstitucionalização da República, ostentando-a até a morte. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram os primeiros mártires. Plínio Barreto, a essa altura, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, instigava seus colegas a participarem da Revolução Bandeirante. Foi preso depois de frustrado o levante. Continuou, porém, cumprindo sua vocação de homem-povo. Às luzes da aurora com que se descerrou a noite do Estado Novo, em outubro de 1945, abre-se o tempo de proeminência do conhecimento jurídico. É hora de dar estrutura conforme é o direito à nação emergente do caudilismo. Plínio Barreto está presente entre os grandes juristas convocados à elaboração do estatuto que fundamentaria a sonhada República. A nova Constituição é aprovada, com todo respeito, a melhor. A nova Constituição é aprovada em setembro de 1946. Plínio não era um agitador irrequieto, era um homem público vigilante e atento ao cumprimento dos princípios democráticos que assumira e pregava. Depois de uma primeira república, entre aspas, assinalada pela oligarquia, fecha aspas, como diziam, queixando-se os políticos adversários do partido que se mantinha no poder eleição após a eleição, PRP, e de uma ditadura de 15 anos, vivia na vida real o jargão de que o preço da liberdade é a eterna vigilância, entre aspas. Lema do partido pelo qual se elegeu deputado federal, oferecendo e discutindo nessa investidura projetos de lei de efetivo alcance social. Lá, nota, como entre outros, sobre a legislação trabalhista e a organização dos tribunais trabalhistas. E dirigindo comissões como a de Constituição e Justiça e a Comissão de Apuração de Atos Delituosos da Ditadura. Ainda que a verdade histórica evidencie a inadequação dos sistemas partidários vigentes neste país, enquanto representantes de ideologias de raiz, a função dos partidos nacionais, de órgãos mandatários de interesses de clãs, essa foi exercida com fidelidade durante a Primeira República, de 1889 a 1930, a exigir da lucidez de homens cultos e bem-intencionados, como Plínio Barreto, a inoculação de ideias e a proposição de medidas destinadas à incidência de costumes sadios na vida pública, com respeito à liberdade política, afeiçoada ao estágio de evolução da nossa sociedade. E tudo participou Plínio Barreto.
Finalmente, Plínio Barreto e a arte. A dedicação às humanidades, cultivada desde a infância, permitiu a Plínio Barreto formar convicções a respeito da arte praticada no seu tempo, em particular da literatura. Emitiu conhecidas manifestações críticas sobre a produção literária brasileira das primeiras décadas do século XX. Embora tenha vindo à luz em livro, em 1958, somente a seleção de trabalhos isolados, intitulada Páginas Avulsas, organizada por seu filho Caio Plínio Barreto. Coroou-se de êxito, contudo, a sua atuação como jornalista, crítico literário. André da Costa Cabral colhe, na sua tese sobre correspondência passiva de Plínio Barreto, este excerto de autoria de Antônio Cândido. Encarna, Plínio, admiravelmente, as melhores e mais sólidas qualidades do jornalismo crítico. Na literatura, passeia a sua cultura e a sua sensibilidade, oferecendo aos outros a messe da excursão. Não é um teórico, nem um erudito. Não é um esteta, nem um novo retórico. É um crítico. Plínio privava como os melhores escritores da época. O paulista de Tatuí, Paulo Setúbal, autor de aplaudida coleção de obras históricas e poéticas, envia-lhe carta em 12 de julho de 1935, da qual sobressai este trecho. São palavras de Paulo Setúbal. O senhor, de certo, sabe da influência despótica, entre aspas, que as suas críticas exercem no público de São Paulo. No entanto, para bem concretizá-la, conto-lhe que, ao sair a sua crítica sobre o meu Eldorado, o livro de Paulo Setúbal, foram pedidos ao editor, só naquele dia, quase 1000 exemplares. E isto sem contar os exemplares que já haviam sido remetidos e existiam, portanto, nas livrarias. 1000 exemplares por causa de um juízo crítico só em São Paulo já é, numa terra onde não se lê, coisa de maravilhar a gente. E vamos lá, de alegrar um pouco quem escreveu. Isto foi Paulo Setúbal, que disse, referindo-se, dirigindo-se a Plínio Barreto. Distingue-se, na contextura de humanista de Plínio Barreto, o seu desapreço pela arte moderna brasileira, que eclodira em São Paulo, tendo o seu ponto alto na semana de 22. Deveras, segundo o nosso entender, a interpretação de sucessos culturais, ao contrário da interpretação de textos, de fatos, ao contrário da interpretação de fatos históricos e políticos, pode ser feita sob visão retrospectiva e à luz de conceitos do tempo da interpretação, sem a necessidade de consideração pelo intérprete das circunstâncias contemporâneas do evento. No acervo copioso dos conceitos literários e estéticos que alicerçavam o saber e a sensibilidade de Plínio Barreto, não se acomodavam às mudanças trazidas por Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Sérgio Milliet, Zé Lins do Rego e outros. Era o sentir do nosso patrão. Além da sua volumosa produção literária no campo do direito, deixou um só livro de crítica, Páginas Avulsas, coletânea póstuma a que já nos referimos. Em 1929, Plínio Barreto, curiosíssimo, em 1929, Plínio Barreto havia sido escolhido para integrar a Academia Paulista de Letras. Recusara a honraria, porque entendia ser aquele sodalício, palavras dele, não menos do que uma tediosa feira de vaidades. Voltando a ser escolhido, a morte não lhe permitiu sequer tomar posse. Era 28 de junho de 1958. Plínio Barreto vivera 76 anos. Dele fica, como legado valioso e primeiro, o amor profundo ao trabalho, marcado pela direção inabalável de serviço ao próximo e à pátria.
É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Publicá-la na íntegra na coleção Elogio ao Patrono. Muito obrigado. Teremos a honra, inclusive, de encaminhar a coleção com os elogios até agora proferidos aos nossos novos membros correspondentes. Eu queria só saudar o nosso querido chanceler Ives Gandra da Silva Martins. Doutor Ives, nós começamos a reunião, tendo em vista o seu aviso, que era para começarmos, porque o senhor entraria mais tarde, e já demos a palavra ao Milton Paulo de Carvalho, que falou sobre o patrono da sua cadeira, Plínio Barreto. Eu queria lembrar a todos que, doutor Ives Gandra, quando inauguramos esta terceira e atual fase da Academia Paulista de Letras Jurídicas, doutor Ives me disse: ô Rui, a academia tem 80 imortais. Agora, imortais não é como brincou uma vez o querido amigo nosso, Arnaldo Nisquier, membro da Academia Brasileira de Letras, que dizia que imortal é porque é quem não tem onde cair morto. O Ives me disse: não, imortal, na nossa academia, em todas as reuniões, se possível, nós vamos pedir ao ocupante da cadeira que ele é patrono para relembrar a vida e a obra do ocupante da sua cadeira. É o que fez brilhantemente hoje o Milton Paulo de Carvalho, fazendo um elogio ao patrono da cadeira que ele ocupa, o saudoso Plínio Barreto. Parabéns, Milton. Ives, com a sua permissão, eu queria, nesse momento, passar a palavra ao doutor Francisco Pedro Jucá, que foi quem indicou os membros correspondentes. Para nossa honra, já foram aprovados por unanimidade na nossa última reunião, e hoje aqui comparecem para, virtualmente, já participando das reuniões, tomarem posse e oportunamente encaminharemos, através do nosso confrade Jucá, o diploma correspondente. Doutor Jucá, breves considerações e saudações aos novos membros correspondentes. Doutor Jucá, com a palavra. Umas brevíssimas considerações, porque, como costumam dizer os tribunos mais populares, o tempo ruge. Mais do que uma saudação, eu queria dar boas-vindas e registrar a minha alegria, a minha satisfação pessoal. Eu saio daqui a 3 dias. O engrandecimento do nosso Silogeu com a incorporação. Eu daqui a 3 dias. Desses 4 ministros, desse ilustre professor, que ingressam como correspondentes do nosso sodalício, todos com méritos sobejos a serem reconhecidos por todos nós, o que me gratifica e me motiva de ter feito a proposta. Como nós ainda estamos na Semana da Mulher, eu começo pela ministra Maria Helena Malman, que eu tomo a liberdade de dar uma dispensada no protocolo e registrar que se trata de uma amizade pessoal antiga, que vem de Anamatra, que me gratifica muito, e eu sei, pelos seus julgados desde sempre, desde a 4ª Região, toda uma construção jurídica sólida, consistente e, sobretudo, corajosa. O ministro Agra Belmonte, eu reconheço, sou entusiasta, divulgador da sua obra,
pela talentosa interseção que ele faz, necessária, entre o direito civil e o direito do trabalho, numa obra que eu reputo clássica, que são os Institutos de Direito Civil e o Direito do Trabalho. O ministro Maurício Delgado é um juslaboralista raiz, me permitam a atualidade do termo, com uma obra reiteradamente citada no primeiro e no segundo grau do Brasil inteiro. É um doutrinador corajoso, sólido e consistente que tem dado uma contribuição, não só na doutrina, mas nos seus votos. Eu, sempre que posso, leio os seus votos e aprendo. Ministro Cláudio Brandão, eu queria render uma homenagem muito especial, porque, de uma maneira discreta, bem ao seu estilo leve, a semelhança da ministra Maria Helena, constrói uma doutrina juslaboral nos seus julgados, também desde sempre, desde os tempos da Quinta Região. E, como ela conquista o respeito de todos nós, pela forma como decide, pelos argumentos que usa, pela forma como expõe, compreende e mostra o direito. E o meu querido professor Ricardo, sobretudo, e eu acho que isso é suficiente, pela magnífica obra de comentários à CLT, que engrandece a sua carreira, engrandece a sua atuação e, sem dúvida, o consolida como jurista. Senhor presidente, eu não os saúdo, senão deixando um sincero cumprimento, um sincero abraço pessoal e afetivo em cada um deles, agradecendo a presença, e sei que não é fácil arrumar uma agenda num fim de tarde, e dizer que eu fico muito feliz de tê-los trazido para a nossa academia. Muito obrigado. Presidente Rui, aqui quem fala é o acadêmico Homero. Eu posso fazer uso da palavra rapidamente? Por favor, com a palavra. Muito rapidamente, eu queria só comentar com os amigos, confrades e confreiras não trabalhistas, que hoje é um dia de muito júbilo para a ala trabalhista. Graças aos esforços do Jucá, eu e o Jucá somos os representantes aqui da primeira instância trabalhista. O desembargador Sérgio está presente, que é o nosso representante da segunda instância. E não é todo dia que a gente encontra, Rui, uma seleção tão fina e equilibrada de representantes trabalhistas. As homenagens que eu faço são para o Jucá. Ele conseguiu reunir, para quem não sabe, nós estamos aqui com a ministra Maria Helena, que é a ouvidora do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, além de ser uma ministra com vida associativa, que já foi presidente da AMATRA e da ANAMATRA, a nossa associação de classe. O ministro Alexandre Agra é o vice-ouvidor e é o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. O ministro Maurício Delgado, como relatado pelo Jucá, é um eminente doutrinador, com vasta obra deixada em Belo Horizonte e agora no âmbito do UDF, lá no Distrito Federal. E o ministro Cláudio, para quem não sabe, além de ser um cérebro do processo eletrônico, que desenvolveu lá atrás, ele dedica profundo estudo ao processo de execução trabalhista, que vem sendo esquecido. O processo do trabalho já é esquecido, a execução, então, é melhor nem falar. E o professor Ricardo tem uma geração de alunos na PUC e em outras instituições. E, para terminar, o Jucá conseguiu, Rui, uma pessoa mais ou menos de cada região do Brasil. Eu não sei se ele pensou nisso, mas nós temos a ministra Maria Helena do Rio Grande do Sul, Alexandre Rio de Janeiro, o Maurício Godinho Minas Gerais, o Cláudio da Bahia e as raízes do Ricardo no Pará. Então, eu queria compartilhar com os amigos esse júbilo de hoje. Obrigado, Rui. Eu queria fazer um acréscimo, doutor, se fosse possível, e eu deixei de propósito depois. Como tudo isso
aconteceu no contexto de um evento que fez na FADISP, a Academia e a Escola de Administração, TST na FADISP, e que esses ministros, gentilmente, sem medir consequência nem esforço, nos deram 1h30 do seu tempo, e eu sei o quanto isso é difícil, por isso que eu fujo do segundo grau, como o diabo da cruz. Eu acho que eu já tenho todos os papéis que eu preciso, não estou ambicionando mais nenhum. E eu queria registrar, porque insisti, a presença do diretor acadêmico da FADISP, professor Tiago Massutita, do coordenador do Distrito Centro, Lauro Chicala, e, representando o nosso tribunal, Homero, o Sérgio Pinto Martins, que, de uma certa maneira, foi pai da criança nesse projeto, que nós acabamos a gestação dele e a execução quase na transição do mandato dele. Homenagem estendida ao Sérgio. A advogada Gilda, da ala trabalhista, também está presente, para fazer justiça aqui todos os trabalhistas presentes, alguns ausentes. Muito obrigado. Eu espero não ter sido de todo inútil quando eu chegar no fim da vida. Para alguma coisa menor, eu acho que eu consigo. Não, é que Nós não poderíamos ter contrato, correspondentes né, melhores. durante a construção, né? Depois ele se transformou em... Não poderia ter correspondência melhor, garanto aos amigos não trabalhistas. Obrigado, Rui, era só isso. Muito bem. Mais uma vez, saudação aos nossos novos membros correspondentes. Por intermédio do Dr. Francisco Pedro Jucá, os senhores receberão em mãos o diploma correspondente de membros da nossa academia, assinados pelo nosso chanceler, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, e por mim, na condição de atual presidente da nossa academia, com os cumprimentos de todos nós aos senhores e os agradecimentos pelo muito que têm feito em prol da justiça trabalhista. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os novos correspondentes. Isso é uma alegria para a academia ter um nível de correspondência em acadêmicos da literatura jurídica. E, de certa forma, estamos sempre em contato com o meu filho, que também é ministro do TST, razão pela qual é como se fosse a continuação em São Paulo do TST, ao ter o meu filho e agora os nossos ministros também convivendo para reflexão jurídica. E, como eu sempre faço nos programas da academia, nos inícios da academia, também questão de 3 ou 4 ou 5 minutos de reflexão geral. Eu vinha da gravação dos 3 programas do Anatomia do Poder, com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, com a primeira mulher a ser tabeliã no Brasil por concurso, Priscila Agapito, e com a deputada do Distrito Federal, Júlia Luci, e analisando aspectos diferentes, por essa razão, só agora estou entrando. Mas eu gostaria de trazer a reflexão dos acadêmicos, que sempre nós fazemos. Todos sabem da amizade e admiração que eu tenho pelo ministro Fachin. Pertencemos à mesma academia, a Academia Brasileira de Direito Constitucional, cuja sede é no Paraná. E considero, por ser, inclusive, professor titular também na Universidade Federal do Paraná, eu conheço o nível da universidade, já, inclusive, examinei para professor titular, Marcelo Justin Filho, o Assis Gonçalves, em Direito Comercial, tese de doutoramento, tese de mestrado, sei da qualidade da universidade, por isso tenho uma grande admiração como doutrinador e como jurista pelo ministro Fachin. Mas tenho a impressão, isto que eu queria trazer como reflexão, que a sua decisão de ontem, monocrática, trouxe alguns problemas, não só de natureza política, econômica, no momento de crise de pandemia, mas problemas realmente da imagem do Poder Judiciário, principalmente do Supremo, para o povo. Se ele tivesse afetado ao pleno
a discussão e a decisão numa sessão presencial e não virtual, cada ministro estaria dando seus argumentos, e esses argumentos poderiam ser vistos pela televisão, pelo próprio povo, e seria mais fácil compreender que ele não decidiu o mérito, mas que ele apenas transferiu um processo que já estava sempre com essa preliminar levantada desde a primeira instância, tendo os diversos processos em julgamento no Supremo, ou já julgados pelo Supremo, com embargos ainda pendentes. Ao decidir monocraticamente, com todas as vênias possíveis ao meu criado, amigo e confrade, eu tenho a impressão que ele criou um problema político no momento em que temos problemas econômicos e problemas da pandemia de saúde gravíssimos no país. Basta dizer que a repercussão da sua decisão, com queda de 4% da Bolsa no mesmo dia, e o dólar atingindo 5,78 no mesmo dia da decisão, demonstra um impacto extremamente negativo da medida, que representa insegurança jurídica, que é a leitura que muitos fizeram da decisão do ministro Fachin é a seguinte: essa preliminar foi levantada por Luiz Sérgio Moro e não foi aceita. Essa preliminar foi levantada para os 3 desembargadores do TRF da 4ª Região e não foram aceitas. Foram levantadas por 5 ministros do STJ e não foram aceitas. E na decisão do Pleno do Supremo, 6 ministros também não aceitaram. O que vale dizer, em 4 instâncias passou por 15 magistrados de grande nível. Agora, 4 anos depois, o ministro Fachin aceita a preliminar, feita já naquela época, como os próprios advogados deixaram hoje nos jornais que vinham levantando essa preliminar permanentemente, não só leva ao público a impressão, ou 15 ministros ou 15 juízes erraram e só ele acertou, ou ele errou e os 15 acertaram, e a retomada do processo. Um bom advogado penalista necessariamente vai pedir, não, como ele diz, o aproveitamento das provas, mas a revisão de todas as provas, os depoimentos testemunhais, a contestação, tudo terá que ser feito no mesmo nível em que a questão foi feita quando sob a jurisdição do juiz Sérgio Moro. O que vale dizer, é possível que alguns dos crimes que lá estão relatados venham realmente a sofrer prescrição depois dessa preliminar ter sido examinada por 15 julgadores em 4 instâncias possíveis. Então, eu tenho a impressão que o fato político, o fato econômico, a crise levada e a certeza de que, se o plenário não modificar por força de um recurso da Procuradoria-Geral da República, nós, evidentemente, estaremos com ele concorrendo, apesar da continuação de todos esses processos, mas ainda no ritmo lento que sempre ocorre num exame de primeira instância, com o volume de provas que foi produzido e que terá que ser novamente reexaminada, rediscutida em primeira instância em Brasília. Então, o que me causou preocupação na decisão de um ministro que eu admiro foi de que ele poderia ter afetado. Alguns advogados alegam que, em direito penal, nos habeas corpus, não poderia haver repercussão geral. Eu, ao interpretar a emenda 45, eu fiz em diversas obras atrás, os senhores veem os comentários que eu e Celso fizemos em 15 volumes de toda a Constituição do Brasil, eu sempre entendi que quando se tem repercussão geral, quando se entra no controle concentrado, quando se examina, o que se examina naquela decisão de qualquer processo que possa ter um impacto de tal magnitude que possa justificar civil ou penalmente. E é evidente que essa decisão de um único homem
num único dia, provocou na Bolsa muito prejuízo para muita gente. E provocou, em relação ao dólar, aqueles que estavam negociando, aqueles que tinham que fazer negócio no próprio dia com o dólar, aqueles que tinham operações internacionais, um prejuízo muito grande, sob uma alegação de que aquela preliminar, examinada em 4 anos, por 15 magistrados de 4 instâncias diferentes, e magistrados de grande competência, não tinha sido examinada com coerência, em profundidade. Então, nós estamos com um problema de intervenção direta do Poder Judiciário no processo político nacional, através de uma decisão monocrática em nome dos outros 10 ministros, porque, ao decidir, foi o Supremo que decidiu pela palavra de 11 avos da sua composição, e estamos, evidentemente, com um quadro em que a discussão política ideológica vai se colocar quando temos que enfrentar problemas muito mais sérios de pandemia e da recuperação econômica. Então, com toda a admiração que tenho, vênia que faço ao meu caro amigo e confrade, ministro Fachin, não sei por que não levou para o plenário com o que teria tempo de examinar com tranquilidade e o povo ouvir pela televisão. Isso, os canais de televisão iriam expor, além da TV Justiça, o argumento de cada um, favorável ou não, à alteração da competência, com anulação do trabalho que se fez em todos esses processos e que tomou, evidentemente, um tempo enorme da Justiça, com a manifestação de todos esses magistrados, dizendo que tudo aquilo não vale mais nada, porque terá que ser reexaminado em primeira instância. Esta desconformidade, eu diria, com o que nós chamaríamos de um poder judiciário que não está para gerar problemas, mas, ao contrário, para equacionar problemas dentro da lei, que é um velho advogado de 63 anos, um velho professor universitário de quase 60 anos de exercício do magistério como professor universitário, traz um profundo desconforto, um duplo desconforto. O desconforto pela forma como eu estou vendo o direito sendo, às vezes, alterado em nível de direito constitucional, que era a minha titulação acadêmica, porque muitas vezes vejo o Supremo interpretar. Outro dia, entrevistava no meu programa Anatomia do Poder o autor da emenda 35, o autor do artigo 53, o deputado que redigiu. Naquele momento, dizia, quando ele estava discutindo a emenda 35, a inviolabilidade dos deputados, o relator era o ministro Ibrahim, o deputado Ibrahim Abiakel. E o José Roberto Batóquio, deputado federal, ex-presidente do Conselho Federal da União, quando leu a redação do artigo 53, por parte do Ibrahim, disse: ministro, o senhor colocou inviolabilidade no exercício de suas funções, civil ou penalmente. A interpretação no exercício de suas funções pode levar a interpretações variadas. Um deputado que esteja falando com o seu eleitor na sua base eleitoral está ou não está no exercício de suas funções. Eu poria, ministro, a seguinte redação: quaisquer manifestações, para que não haja dúvida nenhuma que qualquer besteira, qualquer manifestação absolutamente irracional que um deputado fizesse, quaisquer manifestações, ele estaria preservado na sua inviolabilidade penal e civil. E o Zé Roberto conseguiu que a sua observação prevalecesse. Então, o autor do artigo 53 da Constituição diz que quaisquer não são alguns. Quaisquer não podem ser
superadas por uma lei do regime de exceção, do regime militar, que o próprio Supremo declarou que era inconstitucional quando as manifestações são feitas por força da imprensa no momento exato em que Carlos Aires Brito disse que a imprensa tem liberdade e as ações que se possam fazer depois, ações de difamação ou ações de indenização por danos morais, mas a liberdade de imprensa não pode ser atingida. E o Supremo mudou a redação, onde está quaisquer, pode-se ler alguns. Então, para um velho professor de direito, para um velho advogado de 86 anos, a mim causa um profundo desconforto. Primeiro, desconforto por ter que contestar, na minha visão de um velho advogado, um caríssimo amigo, um grande confrade e um grande jurista, que é o ministro Fachin. E segundo, desconforto por ver como uma decisão dessas pode provocar efeitos tão negativos para o país num momento em que o país vive realmente uma dupla crise de saúde e econômica. Era a única observação que eu queria fazer na manifestação que sempre o chanceler tem que fazer nas aberturas. E aqui eu estou quase que encerrando a sessão da academia, como sempre faço nas sessões que temos da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Era o que eu tinha a dizer, meu querido Rui, meus caros confrades, e os meus novos confrades, que são os acadêmicos correspondentes da APLJ. Muito obrigado, doutor Ives. A nossa sempre admiração e saudação pelas suas sempre percussientes e sábias palavras. O tema que o senhor levantou é tão relevante e está tão no início, tanto que o despacho monocrático do ministro Fachin provavelmente será levado à consideração do plenário do Supremo Tribunal Federal. E, com certeza, nós teremos, nos próximos dias, manifestações de colegas juristas, de confreiras e confrades que compõem a nossa academia, dos nossos membros correspondentes. Então, eu vou propor ao nosso chanceler, se a sua agenda permitir, que nós tenhamos uma reunião exclusiva para analisar a conjuntura jurídica institucional. E o mais rápido, mas apenas, quer dizer, dando tempo para que os fatos transcorram e nós possamos reunir argumentos, além daqueles resumidamente trazidos pelo nosso chanceler, argumentos que possam contribuir, a nossa academia possa contribuir para que o nosso país, o Estado Democrático de Direito, seja sempre respeitado, porque nós somos os defensores, como cidadãos, do Estado Democrático, consequentemente da democracia. Muito bem, então, por sugestão, por minha sugestão e por decisão sempre do nosso chanceler, que eu faço questão que a chancela seja sempre dele, fica convocada a reunião da nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas para o dia 5 de abril, às 17 horas. E o tema único será conjuntura, principalmente o foco jurídico institucional. Muito bem. Dito isto, o doutor Jucá tinha pedido a palavra, eu peço desculpas que não lhe dei imediatamente para fixarmos a data da nossa reunião. Doutor Jucá, com a palavra. Mestre Rui, eu acho que seria bem oportuno que nós passássemos a palavra aos nossos confrades que nós recebemos agora, para que eles tenham oportunidade de nos dizer alguma coisa. Boa tarde a todos. Eu não poderia ficar sossegada aqui na tela do computador, sabendo que eu estava em tão boas companhias,
E como advogada trabalhista que sou, não posso deixar de cumprimentar os meus queridos amigos, ministro Cláudio Brandão, ministra Malman, ministro Maurício Godinho, e ministro Aga Belmonte, que é o rei das lives, é o rei da internet. Eu fico até com vergonha quando eu tenho que falar no computador, sabendo que Vossa Excelência está aqui na tela. E, ministro, os senhores estejam muito bem-vindos aqui na nossa academia e, sobretudo, em São Paulo. Eu me sinto muito feliz e muito confortável de estar em uma academia onde eu represento a cadeira e da minha ilustre e saudosa tia, Esther de Figueiredo Ferraz. Ontem foi o Dia da Mulher, eu aqui reverencio a memória dela, que foi pioneira em tudo, mas eu queria dizer que São Paulo está de braços abertos, sobretudo a nossa academia, como o nosso chanceler se sente em casa por conta do nosso vizinho, meu querido amigo. Aqui também, em São Paulo, sintam-se em casa e, sobretudo, na nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas. Sejam muito bem-vindos e os senhores são verdadeiras fontes de direito. E não posso deixar também de cumprimentar o meu querido amigo Ricardo Guimarães, que, como bem disse o doutor Homero, o professor Homero, meu querido Homerinho, já tem gerações, né, Ricardo? Já tem gerações de alunos, de modo que eu renovo os votos de boas-vindas e de enorme prazer de estar com Vossas Excelências aqui. E, chanceler Yves, eu também quero me associar à sua indignação. A sua indignação é a minha indignação, como advogada e como cidadã. Que tristes tempos, parodiando o ministro Marco Aurélio em outra oportunidade, mas que tristes tempos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Gilda. A doutora Gilda, recentemente, eu acho que nesses 2, 3 dias atrás, na internet, ela prestou uma homenagem à doutora Esther de Figueiredo Ferraz, sua tia, e a saudosa esposa do doutor André Franco Montoro, e colocou a foto das duas. Eu fiz questão de fazer um pequeno comentário. Mulheres guerreiras. Então, realmente, eu acho que doutora Gilda também é uma sucessora de uma guerreira, não apenas da educação, mas também do direito do trabalho e do direito em geral, já que a doutora Esther era uma generalista também. Então, eu quero deixar aqui meus cumprimentos à doutora Gilda pela sua saudação e por essa homenagem que a senhora prestou à querida e saudosa doutora Esther e acompanhada da saudosa esposa do doutor André Franco Montoro. Muito bem, a palavra então fica livre para quem dela quiser fazer uso. Para o André Luiz Costa Correia. E graças a ele nós estamos conseguindo fazer essa reunião pela internet com todo sucesso. Muito obrigado, doutor Milton, nosso confrade e, ao mesmo tempo, o tesoureiro da nossa academia, o competente tesoureiro da academia. Doutor Milton, com a palavra. Presidente, obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de saudar a todos os novos membros correspondentes da academia, sejam bem-vindos. Tenho aqui na academia a sua casa também. Tenho certeza de que todos vocês terão muito a crescer nosso saudalício. Rápidas palavras em relação à tesouraria a todos os membros que aqui estão presentes. Efetivamente, nós fizemos a emissão da anuidade no ano de 2020 para cobrança no começo desse ano. Nós tivemos um aumento exponencial de inadimplência, acredito que muito provocado
em relação ao afastamento das atividades de muitos dos nossos confrades e confreiras. Então, a partir agora desse final de mês, a tesouraria, conjuntamente com a secretaria, nós vamos entrar em contato com os confrades e com as confreiras a fim de lembrá-los efetivamente do pagamento da anuidade do período 2020, a fim de que nós possamos programar para agosto de 2021, né, a anuidade do presente ano, uma vez que nós estamos com as nossas reservas baixas, né, e necessárias para poder fazer frente às nossas despesas, que não são tantas, mas que são necessárias. Bom, em relação à questão, né, do agradecimento que a presidência fez em relação à sessão da sala virtual, reforço as palavras da última reunião, sempre que necessário, é só pedir, presidente, que eu cedo gentilmente a abertura da sala, deixo à disposição da academia sempre que necessário, né, para que a gente não tenha essa nova despesa nesse ano corrente. Bom, devolvo a palavra à presidência e acredito que talvez alguns dos membros correspondentes queiram fazer uso, presidente, da palavra no dia de hoje. Perfeito. O professor Newton De Luca pediu a palavra no chat. Vamos, então, doutor De Luca, se o senhor me permitir, vamos ouvir por a palavra dos novos membros correspondentes e, no encerramento da reunião, o senhor teria total, como sempre, tempo para falar sobre o tema que o senhor achar conveniente. Então... Claro, senhor presidente, de pleno acordo. Então, vamos dar a palavra aos novos membros correspondentes para breves palavras aqui nessa reunião da Academia de Letras Jurídicas. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Quero cumprimentá-lo e homenageá-lo, presidente, doutor Rui Martins Attenfelder Silva, cumprimentar a todos os acadêmicos, ao chanceler da academia, aos demais confrades e confreiras. Falo, creio que em nome de todos os colegas, como o mais velho, o decano dos correspondentes, e queremos agradecer essa gentileza na indicação do caríssimo colega, magistrado e professor Francisco Jucá, com a adesão de toda a academia. Para nós que vimos aí de vários estados diferentes, como muito bem lembrado pelo nosso colega também, magistrado Homero Batista e professor, e vimos para São Paulo, que é o centro cultural do nosso país, onde temos as grandes academias, né, que nos honram como brasileiros, e para nós é uma satisfação muito grande estar presente ao lado de ilustres profissionais da área jurídica, profissionais dedicados à vida do direito por décadas, e assim como todos nós também, com as idades diferentes, fazemos há pelo menos 3, 4 décadas ou um pouco mais do que isso. É uma satisfação muito grande esse congraçamento e essa troca de experiências e de ideias num ambiente de alto respeito, um ambiente cordial, um ambiente afável, só nos engrandece, enquanto pessoas humanas, enquanto profissionais, enquanto estudiosos, enquanto intelectuais, que todos nós somos. Agradeço, portanto, por essa gentileza, por essa honra de estarmos iniciando nesta data, do ponto de vista real, né, ainda que virtual, a nossa participação na academia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.
E a honra é nossa de tê-lo agora como membro correspondente e por indicação do Dr. Jucá, integrando o nosso time. Tenho certeza que os gols que a academia fará, alguns serão da sua parte. Continua com a palavra os nossos membros correspondentes. Presidente, eu passo a palavra rapidamente. O ministro Maurício Godinho, creio que falou por todos nós, expressando a satisfação, a honra, a alegria de poder participar da academia, e eu só não poderia deixar de usar a palavra para agradecer ao doutor Francisco Pedro Jucá, nosso colega, ao doutor Homero Batista, à doutora Gilda Figueiredo, pelas palavras carinhosas de acolhida, e, ao mesmo tempo, também agradecer ao presidente, né, a Vossa Senhoria, doutor Luiz Martins, e cumprimentar o chanceler, o doutor Ives Gandra, já ia chamando de ministro, que não deixa de ser, de fato, o doutor Ives Gandra da Silva Martins, pai do nosso querido colega Ives Gandra Martins Filho, e agradecer a todos os acadêmicos essa acolhida, por terem aderido à indicação, e cumprimentar também os colegas presentes, os novos membros correspondentes, Maria Helena Malma, Maurício Godinho, Delgado, Cláudio Brandão, e também o nosso professor Ricardo Guimarães, aliás, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eram essas singelas palavras em complemento à fala do ministro Godinho. Muito obrigado e bem-vindo, como membro correspondente, à nossa e à sua Academia Paulista de Letras Jurídicas. Senhor presidente, também de maneira bastante breve, peço permissão para me dirigir a Vossa Senhoria, ao ilustre chanceler da Academia Paulista, não apenas para saudar a todos os confrades e confreiras, agora já por parte desta importantíssima entidade, mas para também dirigir um especial agradecimento ao colega Francisco Pedro Jucá, vice-presidente da Academia, que formulou a indicação, aos acadêmicos e acadêmicos que honraram-nos com a chancela do nome, e destacar, como já mencionado pelo colega Alexandre Agra Belmonte, também pelo ministro Maurício Godinho, a nossa satisfação em fazer parte desta entidade, e cumprimentando de maneira especial os representantes aqui do Direito do Trabalho, o colega Homero, o professor Ricardo, que agora também faz parte, e a ilustre advogada Gilda Figueiredo Ferraz, que tive o prazer, a oportunidade de conhecer, fazer parte, inclusive atuar em banca de concurso no TRT de São Paulo. Portanto, para mim é uma honra bastante grande, também sem deixar de pontuar a presença do desembargador Sérgio Pinto Martins, que tem feito um trabalho de excelência junto ao nosso TRT2, agora na Corregedoria, em especial para a execução trabalhista. Eu tive a oportunidade de participar essa semana em evento do TRT2 e posso ressaltar o trabalho que está sendo feito do TRT de São Paulo em prol da efetividade da execução. Portanto, para mim é uma honra fazer parte desta importantíssima entidade e, por isso mesmo, repouso para mim ser um dia especial na minha singular vida. Senhor presidente, portanto, essas são as minhas singelas palavras de reconhecimento, agradecimento e honra por fazer parte de tão importante entidade. Muito obrigado. Muito obrigado, nós. A honra é nossa. Seja bem-vindo à nossa e à sua academia. Senhor presidente, se eu me permitir, gostaria de externar meu agradecimento pela indicação do professor Jucá, magistrado Jucá. Gostaria de cumprimentar a Vossa Senhoria, cumprimentar o chanceler Ives Gandra, dizer que para nós todos, como disse Maurício Godinho, professor Maurício, ministro, como disse o ministro Agra e como disse o ministro Cláudio, é realmente uma honra, é um dia de festa, essa oportunidade, esse dia em que nós passamos a fazer parte dessa academia. Não poderia deixar de agradecer pela escolha dos nossos nomes, pela adesão aos nossos nomes, não poderia deixar de cumprimentar minha querida amiga Gilda Figueiredo Ferraz,
estimado professor Homero Mateus e o doutor Sérgio Pinto Martins, que aqui representa o TRT da 2ª Região, e, como dito agora pelo ministro Cláudio Brandão, tem feito um excelente trabalho à frente que lhe foi propiciado e das atribuições que lhe foram concedidas nesse momento. Gostaria de agradecer a presença aqui também do diretor acadêmico da FAPISC, o Dr. Thiago Matsushita. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Lauro Scalma, que é o coordenador da pós-graduação. Cumprimentar a todos e todas, confrades e confreiras, e me colocar à inteira disposição dessa academia para a realização dos trabalhos, para o engrandecimento da área jurídica como um todo, naquilo que nós pudermos ser úteis. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Muito obrigado. Por favor, doutora Maria Helena, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo. Quero também cumprimentar o chanceler, doutor Ives Ganda da Silva Martins, né, e dizer da alegria de reencontrar tantos rostos conhecidos aqui e que há tanto tempo não via, inclusive o doutor Ives Ganda da Silva Martins, com o qual, quando ainda muito jovem, tive contato pedindo um parecer na época das lides associativas para Matra 4. Então é um prazer reencontrá-lo, doutor Ives. E também é uma alegria muito grande ter sido indicada, uma honra muito grande ter sido indicada pelo meu amigo Francisco Pedro Jucá, que nós conhecemos há tanto tempo, que trocou o Pará pelo amor ao São Paulo. Então, na verdade, esse amor que o Jucá tem a São Paulo sempre esteve presente desde muito tempo, e também seu amor à academia. Também gostaria de cumprimentar o doutor Ricardo Guimarães, e eu reencontro aqui nesta oportunidade, nós tivemos também a oportunidade de nos reencontrar, e tantos outros, e em especial também o desembargador Sérgio Pinto Martins, que está aqui presente. E reconhecendo, gaúcha que sou, né, reconheço em São Paulo não só um centro financeiro, um centro de desenvolvimento do capital, mas também nós todos sabemos que São Paulo é onde há o desenvolvimento das ideias. E nesse sentido, penso que possamos continuar nessa luta pela democracia, nessa luta pelos avanços sociais, pelas conquistas sociais, que, como nós todos estamos, nós, ministros que hoje tomamos posse, junto com o doutor Ricardo Guimarães, comprometidos com o direito do trabalho, o processo do trabalho. Então, este é um espaço importante que se avizinha para que possamos contribuir na formação de ideias e também no necessário debate. Por fim, não posso deixar de dizer da minha alegria de estar aqui, embora encontre poucas mulheres, mas ainda continuamos, né, doutora Gilda? A doutora Ivete, que eu vi, mas são poucas ainda, a trabalhar, a atuar neste mundo, que esse mundo ainda é masculino. Enfim, a questão da mulher... Eu também sou do gênero feminino, somos em 13. A professora Regina está presente. Bom, eu não vi... bom, mas somos poucas ainda, né, doutor Homero? Ainda somos minoria. Somos minoria ainda nos tribunais superiores, nós somos minoria no Conselho Federal da OAB, ainda estamos trabalhando, estamos conquistando nossos espaços, que sendo, na verdade, uma luta que poderia ser um pouco mais rápida, mas ela segue seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Enfim, é uma pauta também para que se pense, principalmente a questão da violência contra a mulher, né? E na área do direito do trabalho, a sua situação de salários inferiores. Enfim, senhores, é uma alegria muito grande estar aqui nesse final de tarde e espero poder reencontrá-los em breve. Seja bem-vinda, com certeza aprenderemos muito com os seus ensinamentos na área da sua especialidade. Passo agora a palavra ao desembargador Newton de Luca, nosso confrade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou ser bastante breve em razão do horário,
já estamos normalmente no horário de término e, portanto, eu vou usar de palavras muito simples, muito singelas. Talvez gostaria de falar muito mais do que vou fazê-lo. Mas, enfim, em primeiro lugar, é claro, uma saudação de boas-vindas aos novos confrades e confreiras, novos membros correspondentes, sejam todos muitíssimo bem-vindos. É um enorme prazer e uma enorme honra ter pessoas tão ilustres no nosso colegiado, não é? É muito importante isso. Bom, em segundo lugar, é claro, ainda que um tanto serodiamente, porque o Dia Internacional da Mulher foi ontem, mas, de qualquer maneira, saudar a todas as mulheres, é claro, é o Dia Universal, e especialmente aquelas que integram o nosso colegiado, né? Professora Ivete, querida professora Ivete, a doutora Gilda Figueiredo Ferraz, a professora doutora Regina Beatriz, e agora, muito bem-vinda, a doutora Maria Helena Malman, né? Todas elas, a nossa mais sincera homenagem, e o que nós podemos dizer é que só o tempo vai corrigir essa diferença que ainda existe, não é? Nós não temos culpa por essa diferença. A vida basta olhar um pouco para a nossa história e nós veremos que só muito recentemente é que a igualdade, pelo menos jurídica, foi promovida entre os homens e as mulheres. Quero saudar também, senhor presidente, muito rapidamente, o nosso querido confrade Milton, pelo elogio que fez, né? Maravilhoso. Saudar também o nosso confrade Jucá pelos novos membros que trouxe e que hoje comemoramos, né? Esse engrandecimento da nossa casa. E, sobretudo, talvez porque aqui seja o único lugar que eu possa abrir meu coração, já que, como magistrado, eu sou obrigado a observar a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. E ela, produzida num tempo em que a liberdade não florescia muito, né, estabelece que, entre outras coisas, o magistrado não pode se pronunciar sobre nenhuma questão que esteja sub júdice. Eu me utilizo numa sala de aula, ou aqui, porque é uma reunião científica, da ressalva que a LOMAN me outorga. Eu não posso me pronunciar a não ser num encontro de natureza científica. E como a nossa academia tem natureza científica, eu me sinto absolutamente livre para me pronunciar. E o meu pronunciamento é muito rápido. Eu concordo em gênero, número e grau com as palavras do queridíssimo professor Ives Gandra, nosso chanceler. Ele diz que se sente desconfortável com a decisão tomada por um ministro do Supremo Tribunal Federal ontem. Ministro que eu também muito admiro. Mas a decisão terá sido, a meu ver, profundamente infeliz. Eu aprendi na magistratura que a questão competencial é de ordem pública. Assim que ela é descoberta, tem de ser denunciada. Agora, nós estamos, depois de 4 ou 5 anos, reconhecendo uma incompetência jurisdicional
lá da 13ª Vara, o que o homem comum do povo pensa do Poder Judiciário quando vê acontecer coisas assim? Então, eu estou irrestritamente de acordo, meu querido professor Ives, com as interpretações que você vem fazendo. A troca no artigo 53 da palavra quaisquer pela palavra alguns. Isto é uma das inúmeras demonstrações do ativismo judicial que vem sendo denunciado há muito tempo. E nós temos um confrade nesta academia, que é o querido Elival, que escreveu, talvez, uma das mais importantes obras sobre o ativismo judicial da nossa mais alta Corte de Justiça. Sem falar, é claro, nos inúmeros trabalhos do querido professor Ives, em artigos publicados no jornal O Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo e em tantos outros. Mas eu queria deixar no ar, senhor presidente, e eminentes confrades e confreiras, uma reflexão, uma proposta. Nosso presidente decidiu, e muito bem, com a concordância do nosso chanceler, de termos uma sessão extraordinária para discutir esta questão que não é só jurídica, mas é também política e com consequências socioeconômicas da mais alta envergadura. Eu gostaria, senhor presidente, senhor chanceler, de que nós, ao cabo da nossa sessão, se houver, evidentemente, um consenso neste sentido, de nós manifestarmos uma nota pública, porque não adianta nós ficarmos com desabafos entre nós, ficarmos vivendo uma situação confrangedora, não só constrangedora, mas confrangedora também. E isto pode ser muito bonito em termos fechados de uma academia de direito, mas que contribuição nós estamos dando para a comunidade brasileira? Então, a minha proposta, senhor presidente, é de que, se houver, evidentemente, o consenso da maioria, é que nós, ao cabo dos nossos trabalhos, no próximo dia 5, não é? A nossa reunião extraordinária, que nós façamos uma declaração pública, uma nota pública de como a nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas enxerga o momento jurídico vivido pelo nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. E desculpe por ter me utilizado da palavra. Doutor Newton De Luca, oportunas suas considerações, desde logo sujeito à chancela do nosso chanceler. A sua proposta é oportuna e, ao final e ao cabo da reunião que faremos no dia 5, redigiremos em conjunto uma nota pública que será devidamente distribuída através da nossa competente de Bonetti e da competente assistente do doutor Ives. Doutor Ives, com a palavra. Plenamente de acordo, Rui. Doutor Rui, desculpe a intervenção, mas como o professor Newton De Luca citou que a próxima reunião extraordinária será realizada em relação à conjuntura jurídica, né, de uma maneira ampla, eu gostaria de entender qual será
o escopo dessa reunião extraordinária, porque nós tivemos recentemente uma divergência aberta no Supremo Tribunal Federal, que recebeu, inclusive, a ADEFAS, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, que eu presido, o apoio expresso da Academia Paulista de Letras Jurídicas, neste amicus curiae, em que a família esteve em grave risco. Por 6-5, conseguimos a não atribuição de direitos previdenciários, familiares e sucessórios para amantes. Então, se a conjuntura que vier a ser tratada nesta próxima reunião tiver uma abrangência maior, e não só do voto do ministro Fachin recentemente, ou da decisão, melhor dizendo, recentemente proferida, eu gostaria que este tema também fosse levado, já que foi o ministro Fachin que abriu a divergência, depois de um voto exemplar do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Fachin abriu a divergência, inclusive sob um argumento de que o casamento putativo tem boa-fé objetiva. Então, isto tudo eu acho que é algo a debater, porque é, inclusive, mais do que ativismo judicial, professor Newton. Isto é um erro crasso, de um ministro do Supremo Tribunal Federal que quase, com este fundamento, que não é fundamento, muda todo o sistema familiar brasileiro monogâmico para um sistema poligâmico, de atribuição de direitos para a mancebia. As questões de família, normalmente, elas ficam muito esquecidas, não é? Sabemos disso. Mas as matérias de família têm sido levadas ao Supremo Tribunal Federal em recursos de repercussão geral, com situações de muito risco. Já aprovaram a multiparentalidade no Supremo Tribunal Federal. Agora, se não fosse o trabalho da ADEFAS, estaríamos com direitos à mancebia. Então, se houver oportunidade de agregar às matérias penais, estão em pauta, a matéria de família e a belíssima tese firmada pelo ministro Alexandre de Moraes, espero que firmada efetivamente, né, já está no site como aprovada, né, sobre essa matéria de família, eu gostaria de ter essa oportunidade, ou quem sabe em ocasião futura, ainda mais diante do importante apoio que a Academia Paulista de Letras Jurídicas deu à ADEFAS nesse amicus curiae. Muito obrigada. E meus cumprimentos aos novos integrantes da academia, sejam muito bem-vindos. Meus cumprimentos especiais ao meu eterno professor, Newton Paulo de Carvalho, que fez uma linda saudação hoje. Eu estou em falta na saudação ao meu patrono, mas está na minha meta, podem ter certeza. Muito obrigada. Professor Ives, um grande abraço, como sempre. Doutora Regina Beatriz, muito obrigado pelas suas palavras. Evidentemente que esse tema é da mais alta relevância. E pela sua alta relevância, nós vamos pautar esse tema não na reunião do dia 5, porque a reunião do dia 5 nós vamos focar a conjuntura jurídico-político-institucional. Mas, no mesmo mês de abril, nós vamos consultar a agenda do nosso chanceler, a sua agenda, e vamos dedicar parte da nossa reunião a esse tema relevante e que não pode ser, a academia nunca se calou e não vai continuar se calando, em defesa da família e das teses que a associação que a senhora preside tão bem. Rui, a impressão que eu tenho, como na análise da conjuntura, o tema central de rigor não é só a decisão do artigo 53, do despacho monocrático, mas é do consequencialismo jurídico. Isso. É uma corrente doutrinária que o Supremo está seguindo no momento e que muitos defendem que cabe ao Poder Judiciário ter os superpoderes, interferir nos vácuos legislativos e corrigir rumos do Judiciário, do Executivo.
O que nós vamos discutir, em outras palavras, na conjuntura, é o consequencialismo jurídico. A Constituição brasileira hospedou ou não hospedou o consequencialismo? Essa vai ser a grande temática a ser discutida. Eu tenho a impressão que, dentro dessa temática, o que apresentou a professora Regina Beatriz, de que o Supremo alterou também o próprio Código Civil, não alterou, mas o ministro Fachin procurou e houve uma série de votos favoráveis à linha, está dentro da temática do consequencialismo jurídico. Essa é a razão pela qual eu acho que, como se vai discutir essa teoria que hoje muitos funcionalistas começam a admitir, o século XIX foi do legislativo, o século XX do executivo, e o XXI será do judiciário, que o judiciário será o superpoder, que é não só corrente que se discute no Brasil, mas se discute em alguns países no exterior, é que eu acho que o tema da Regina Beatriz estaria também dentro dessa ideia de se pretender um certo ativismo, modificando as leis do legislativo por decisões judiciais. Eu vejo que, conforme for a apresentação, a nossa não vai ser só uma apresentação no que diz respeito a decisões políticas tomadas, mas as decisões de interferência no próprio processo legislativo, que é isso que exatamente a Regina Beatriz apresenta. Eu acho que ela poderia ser encampada numa discussão única, para não termos convocações constantes da própria academia e utilizarmos essa reunião, uma ampla discussão. A Constituição hospedou ou não o consequencialismo jurídico? É isso que acho que nós temos que nos posicionar de uma forma acadêmica, doutrinária, como professores universitários. Perfeito, doutor Ives. Vamos fazer dessa forma, sem dúvida alguma. Vamos começar às 17 horas e vamos até a hora em que esgotarmos de uma forma, como sempre, equilibrada, profunda, os temas que vão passar pela nossa reunião do dia 5. E até lá, vamos reunindo os fatos e procurando dar a eles o substrato jurídico que a academia pode e deve dar. Doutor Rui, uma sugestão, né? Agradecendo ao professor Ives Gandra essa oportunidade que me dá, e ao senhor também sempre. O que acha diante de uma temática talvez mais abrangente, como acabou de ser colocado, a reunião ser antecipada para as 16 horas? Eu acho que conforme o horário vai passando, as pessoas vão ficando mais cansadas e a atenção naturalmente se dissipa. Seria possível iniciarmos excepcionalmente essa reunião extraordinária às 16 horas? Veja, eu, da minha parte, não vejo problema, mas eu acho que nós sempre consultamos a agenda do nosso chanceler. E não temos horário para terminar. Poderia ser às 16 horas, sem problema. Poderia ser às 16 horas. Então, no dia 5 de abril, nós começaremos a reunião às 16 horas. Obrigado, doutora Regina. Muito bem, ao fim. O agradecimento é meu, doutor Rui. Obrigado. Muito bom. Ao final da nossa reunião, eu queria mais uma vez agradecer ao amigo, colega, confrade André Luiz Costa Corrêa pela cessão do site e, consequentemente, a realização dessa reunião com o sucesso digital que gostaríamos de ter e estamos tendo. Gostaria de agradecer ou de cumprimentar e justificar a ausência do Antônio Carlos Pereira, que é o diretor responsável do jornal Estado de São Paulo, e saudar o Estado de São Paulo pela firmeza com que ele vem defendendo os princípios que regem
o Estado democrático de direito. E, ao mesmo tempo, levar a ele a saudação do nosso querido Milton, elogiando o patrono da cadeira que ele ocupa, que é o Plínio Barreto. Plínio Barreto assumiu a direção do Estado quando Júlio de Mesquita foi para o exterior, e o fez com brilhantismo de sempre. Então, além de grande jurista, excepcional advogado, foi um jornalista de primeiríssima qualidade. Então, a homenagem prestada a ele hoje, no elogio ao patrono, nada mais fez justiça a quem de direito. E, ao mesmo tempo, doutor Ives, eu gostaria de, mais uma vez, apoiá-lo. Não se sinta, e é difícil dizer isso ao senhor, mas nunca se sinta só. Sinta que o senhor tem aqui 40 colegas que lhe querem muito bem e que querem e se lembram sempre da queridíssima esposa que o senhor teve, tem e terá, porque a nossa querida Dona Ruth está entre nós. É nossa madrinha, é madrinha da academia e vai continuar sendo formalmente. Rui, você sabe que eu sinto a presença da Ruth o tempo inteiro. E é interessante porque eu estou absolutamente convencido que ela está na casa do pai. Eu acordo com a presença dela, passo o dia com a presença dela. Eu fui um colega de turma, começamos a namorar no cursinho, foram 67 anos de namoro, 62 de casados, de tal maneira que o momento dor da separação está sendo compensado por todo o apoio dos filhos, dos netos, dos amigos, e, ao mesmo tempo, com certeza, ela se tornou uma intercessora nossa no céu. Basta dizer que eu não parei de compor sonetos para ela. Vou fazer até o seguinte, Rui, vou passar para você, vou passar para a academia, os últimos sonetos escritos em memória da Ruth, você verá como ela continua presente na minha vida. Mas muito obrigado pelas palavras, Rui. Que presentão que o senhor vai nos dar. E, por favor, o senhor tem contato, evidentemente, nas suas orações com a Dona Ruth. Então, transmita a ela que nós pedimos ela emprestada para ser a madrinha da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Farei isso ainda hoje. Muito bom. Presidente, pela ordem, presidente. Doutora André, com a palavra. Já que a nossa saudosa Dona Ruth foi colocada como nossa madrinha, eu acho que nada mais justo do que fazer uma propositura, presidente. Estabelecermos, no meio da academia, um prêmio monográfico a ser ofertado aos alunos de pós-graduação no Brasil, com o nome da Dona Ruth, para que possa efetivamente homenagear a nossa madrinha da academia e fazer uma justa homenagem a uma mulher que se dedicou à família e que se dedicou, nas sombras, a dignificar as ciências jurídicas ao lado do nosso chanceler. Então, acho que seria uma justa homenagem colocarmos um prêmio monográfico em nome da academia aos alunos de pós-graduação no Brasil, e aí depois estabelecermos efetivamente toda a sistemática de aprovação, de participação dos confrades e confreiras, como elementos de avaliação efetiva dos trabalhos a que venham a ser apresentados à academia. Muito obrigado, doutor André. Eu não tenho dúvida que eu falo em nome de todos os acadêmicos neste momento. Então, em nome de todos os acadêmicos, a sua proposta é oportuna e eu, desde logo, o indico para coordenar este trabalho. O senhor tem toda a liberdade, como sempre teve aqui na academia. Mais uma pequena observação. A Ruth foi nós começamos a morar no cursinho, entramos juntos para a faculdade, nós somos da turma de 1958, e na Semana da Mulher, é interessante lembrar que, quando
Quando nós entramos na faculdade, eram muito poucas as mulheres da faculdade. Elas não chegavam a 10% dos alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, e ela foi minha sócia. E até o fim da vida, ela revia os meus pareceres, sempre dominando perfeitamente o idioma. E o autor é sempre o revisor do que escreve, que ele leu o que pensa ter escrito e não escreveu. Ela fazia questão de corrigir todos os pareceres. E foi sócia durante algum tempo. Então, ela foi uma das primeiras mulheres, depois da Segunda Guerra Mundial, a cursar. E a Ivete foi, na época, inclusive, veterana da RUT. E a RUT foi caloura da Ivete por um ano de diferença, não é? Muito bom. Doutor André, evidentemente, fará o contato com todos os acadêmicos, notadamente ao lado do doutor Ives, com a presença da doutora Ivete e de todos os demais, as demais confreiras e confrades, para elaborar a proposta que ele acaba de fazer e que, tenho certeza, obteve aprovação de todos os acadêmicos presentes. Obrigado. Muito bem, dito isto, pelo adiantado da hora, e mais uma vez cumprimentando os nossos membros correspondentes que hoje aqui compareceram, agradecendo ao doutor Jucá pelas indicações que ele fez, agradecendo a André Luiz Costa Correia pelo trabalho de digitação e oferecimento à academia de todos os elementos que nos permitiram entrar no ar com a qualidade que o doutor André sempre prefere, e nós também, e, ao mesmo tempo, ao agradecer, convocá-los para a reunião no próximo dia 5 de abril, às 16 horas. Eu vou pedir mais uma vez a colaboração do doutor André para que nós possamos, nesse dia, discutirmos o grande tema do momento, acrescido do que a doutora Regina Beatriz oportunamente mencionou. Doutor Ives, passo a palavra, então, ao nosso chanceler para o encerramento da reunião. Não, então está encerrada a reunião. Eu quero cumprimentar mais uma vez todos os ministros pelo trabalho e lembrando os tempos em que a ministra Maria Helena teve contato comigo. Eu já, um advogado velho, uma jovem, começando a carreira jurídica, uma carreira tão brilhante, que hoje já ministro do STF. Um cumprimento a todos, a Nilton de Luca, meu companheiro de letras e de direito, e a todos os presentes que aqui estão. Ao Jucá, por ter tido essa brilhantíssima ideia de ter trazido o ministro do nosso Superior do Trabalho, um eminente professor de Direito do Trabalho, até nós, nossos acadêmicos correspondentes. Muito obrigado ao Jucá. Caro Rui, o mês está encerrada a sessão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jucá. Obrigado a todos os que aqui estiveram e até o dia 5 de abril, às 16 horas. Os senhores receberão a convocação e o doutor André nos fará mais uma vez a gentileza de nos dar o link e os detalhes para ingresso na reunião. Muito obrigado e até o próximo encontro.